Isaías 40, de 25 a 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23 e 19. Deus é fiel. Confesso que para mim é um mistério, mas não há como conhecer a Deus intimamente, se não passarmos por provações. A fé cresce na dor. As circunstâncias difíceis de nossas vidas tornam-se meios de Ele manifestar-se a nós. E sendo a dor inevitável, o mais sábio é procurar aprender o quanto pudermos para sair melhor do que entramos, de forma que nosso sofrimento não seja em vão. Se dependesse de nós, por certo fugiríamos das adversidades. Por outro lado, há situações de dor que podem ser evitadas ou prevenidas. Lemos em Provérbios que o tolo sofre mais do que o sábio, por expor-se mais. Em meio ao sofrimento, precisamos aprender que Deus é fiel. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Essas são as palavras de alguém que passou por horas muito duras, mas que experimentou a fidelidade de Deus. Na realidade, no dia a dia, nem sempre as situações têm desfechos felizes. Mesmo entre os cristãos, maridos abandonam suas esposas, filhos se drogam, empresários perdem suas firmas. Será que Deus é menos fiel nesses casos? Às vezes a fidelidade do Senhor não é reconhecida, por não recebermos a resposta que gostaríamos. Nossa tendência é duvidarmos dele, ficando amargurados, achando que ele nos deu as costas. Não raramente Deus mostra sua fidelidade, fortalecendo-nos para enfrentar o problema e não nos livrando dele. Em Hebreus 4,16, ele promete: assim aproximemo-nos do trono de graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não sou diferente de ninguém. Naturalmente, preferiria que o Senhor me livrasse da adversidade do que me sustentasse nela. Preciso admitir, porém, que recebi magníficas lições através das prolongadas horas da provação. Há momentos em que ajo confiando em minha própria força. Quando isso acontece, desmorono diante das inúmeras pressões. Finalmente, quando compreendo que preciso depender de Deus e permito que Ele me dê graça e força para superar as dificuldades de minha vida e ministério, consigo sentir paz. É isso aí, Melanie. E a gente pode perceber que um dos lugares que a gente tem muita provação é no nosso próprio lar, né? Principalmente nessa convivência com o cônjuge, porque muitas vezes o marido
para com a esposa para com o marido, fazem coisas que ferem. Às vezes são palavras, às vezes são atitudes, e não há nenhum de nós que não queira ter um lar feliz, principalmente uma convivência feliz, né, com o cônjuge. E muitas vezes a gente até fica um pouco triste, desanimado. Às vezes a gente ora pela outra pessoa, às vezes a gente vê que ela está melhorando, mas daqui a pouco ela faz alguma coisa que desanima a gente. E a gente fica às vezes pensando, rapaz, será que nunca vai mudar? Será que nunca vou ser feliz com essa pessoa? Ou por que Deus não trabalha dessa forma ou daquela forma? Interessante que a gente sempre tem uma solução, né? E a gente espera uma forma da gente para que Deus haja. Na realidade, Deus está agindo dentro dessas situações, dentro desses problemas, dentro dessas próprias atitudes que o cônjuge está tendo, porque Deus está trabalhando a nossa pessoa através dele ou através dela, né? Então, nós precisamos confiar sempre que Deus está trabalhando pelos seus, como diz o próprio profeta Isaías, nunca se viu, nunca se ouviu Deus igual, que trabalha por aqueles que nele confiam. Nós não vemos Deus trabalhando, às vezes, na vida do cônjuge. Nossa visão muitas vezes é, puxa, essa pessoa não muda, a pessoa é sempre a mesma, e às vezes nós chegamos à desesperança, né? Alguns chegam ao ponto de achar que não tem mais solução viver com essa pessoa, mas na realidade precisamos lembrar que quem está conduzindo todas as coisas é Deus. E por essa razão a gente precisa continuar orando, confiando, colocando essas coisas na presença de Deus, para que, como o próprio, digamos assim, autor do devocional diz, que foi nas provações mesmo que ele pôde ver a dependência de Deus. E Deus faz isso para que a gente continue dependendo dele. Por essa razão, você esposa que está nos ouvindo, continue confiando no Senhor, orando um pelo outro, pela sua família, orando pelo seu lar. Deus está trabalhando com certeza na vida de vocês. Pense nisso. Meus amados, não sei a natureza da provação que você ou alguém de sua família está passando agora, mas estou certo de que se você deixar que o Senhor use essa tribulação, sua fé na fidelidade do Pai será aprofundada. Ele se revelará de maneira como você nunca imaginou. Espere nele. Ele é fiel. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em todo o seu amor. Um bom dia.